Olá, muito bom dia. Aqui quem fala é Cacau Gomes. Hoje é dia 27/4, são 9 horas e 3 minutos. E estamos aqui para falar um pouco sobre criptoativos, seguindo fiéis aqui ao nosso método, passando aqui pelo Bitcoin primeiro, né? E já vamos fazer algumas marcações aqui no mensal. Ó, a gente consegue ver aqui que a gente teve essa última alta, né, esse movimento de alta aqui, recuamos até os 50%, não ultrapassamos, fizemos aqui um canalzinho aqui de baixa, né, uma linha de tendência de baixa aqui, mas assim, não passamos o ponto médio aqui desse último movimento e agora voltamos exatamente aqui no 0,75. Eu costumo dizer, né, gente, que essas regiões são bastante importantes aqui, a gente não pode menosprezá-las, tá vendo? São ranges aqui que o preço acaba que fica aqui batendo bola de um canto para outro aqui, nessas regiões, tá vendo? Então, o preço agora está num patamar aqui que inspira um pouco de desconfiança, né, sobre o que ele vai fazer, tanto que ele deu uma parada ali, tá vendo? Tá tudo recuando hoje, coincidentemente final de semana, e nos finais de semana o movimento é um pouco mais fraco, a gente ao longo do tempo aí percebe que aos finais de semana aí a gente tem menos pessoas investindo, o pessoal fica com um pouco mais de receio, porque os institucionais acabam saindo, então a volatilidade ela baixa no final de semana e o movimento cai mesmo. Como nós tivemos uma retomada muito forte aqui, esse é um sintoma também natural, né, de realizar um pouquinho quem fez aqui os movimentos aqui embaixo, né. Eu, inclusive, para alguns amigos aí, mandar um abraço aí pro Alcindo, comentei com ele, ó, compra bastante aí a 75 mil, enche o carrinho, porque vai voltar a subir. E o que aconteceu? Voltou a subir, dos 75, onde a gente comentou, né, que o preço viria, exatamente aqui chegou nos 75 e pouco, de lá para cá o preço já subiu 25%. Então já tem uma valorização muito boa esse período. E pode ser que a gente veja em tempos menores aqui, como por exemplo no diário, ó, o preço está voltando um pouco. A gente pode ver esse preço fazendo o seguinte, ó, recuando até aqui na casa dos 92, 91 mil aqui. A gente tem espaço de 91 até 92.500 aqui, mais ou menos, para o preço voltar um pouco, para depois continuar a subir, tá? Esse é um ponto interessante aqui, porque a gente acredita que o Bitcoin deve continuar a subir. Até onde? Eu tenho um vídeo meu aí que eu fiz algumas previsões para o Bitcoin há mais tempo aí. Eu vou deixar um card aqui atrelado nesse vídeo aqui para que vocês possam acompanhar o raciocínio aí do outro vídeo que eu deixei, um vídeo mais antigo aí. Mas fazendo aqui uma projeção desse movimento, ó, simples projeção de Fibonacci, a gente tem 100% no movimento, dando aqui em 134 mil, 100% do movimento, e temos aqui o 1618 lá em 172. Vai atingir esses patamares? Não sei, mas é uma possibilidade, né? Agora vejam que é interessante isso, ó, veio, andou de lado, subiu, e agora a gente está vendo aqui de novo o preço com possibilidade de dar continuidade aqui. Já confirmou? Não. É o que eu comentei. A gente tem esse topo aqui do mensal, seria muito interessante que esse mês ainda a gente visse o preço fechando ali em cima, porque aí eu tenho um rompimento aqui de mensal, igual vocês estão vendo aqui, ó, quando rompe, ó, vamos só fazer uma analogia aqui, ó. Aqui, vamos marcar para eu tentar mostrar para vocês aqui como que eu enxergo isso aqui, ó. Esse candle aqui tinha fechado, rompendo o candle anterior. Então, tínhamos aqui a intenção do preço de continuar subindo. O que ele fez aqui, ó? Ele não rompeu para cima,
ele só cutucou aqui embaixo. Então ele deu uma indicaçãozinha leve de tipo assim, porra, eu quero reverter um pouco aqui. Aí a gente vem para cá, para esse patamar aqui, ó. Continua não rompendo para cima ali, deu uma cutucadinha embaixo aqui, dando a entender de que continuaria caindo um pouco, né? Mas não rompeu. Aí o próximo candle ali também, ó, só deu uma beliscadinha ali em cima ali, né? Bateu bem no mesmo ponto ali em cima ali, se eu não me engano, e voltou a cair. Pô, aqui já virou e falou assim, ó, talvez eu volte a subir de novo, mas não rompi ninguém. Aí nós viemos para cá, para esse candle aqui, seguindo aqui a sequência, também não rompi, nem encostei ali em cima, visitei a região de baixo, dando a entender que continuava caindo. Aqui ele fez a mesma coisa, não rompeu, tá vendo o corpo sempre dentro aqui das extremidades do candle anterior. Aqui eu busquei de uma forma mais acentuada, tá vendo? Eu tive uma redução maior aqui, deixa eu pegar aqui meu, aqui eu tive uma área, tá vendo? Um pouco maior aqui, tanto em cima quanto embaixo. Aí, ó, já mudei, bem dizer, o patamar aqui. E aí, na sequência, o que aconteceu? O meu candle aqui deu uma beliscadinha para cima. Ele já virou e falou assim, opa, eu tô com mais intenção de subir aqui que de descer. A gente faz essa marcação aqui, gente, e nesse momento aqui do mensal, veja o que aconteceu, rompeu. Esse aqui seria no mensal o sinal mais propício aqui a gente fazer uma entrada, né, para acompanhar o movimento aqui da tendência de alta. E aí, ó, depois desse fechamento aqui para cima, veja bem, o preço ele fez o seguinte, ó, subiu 54%, né? Então aqui eu tive um corpo que rompeu, tive um candle muito forte aqui em cima. Esse aqui seria o meu candle de fazer dinheiro, né? E aí quando ele fecha esse aqui dessa forma, já dando a entender de que perdeu um pouco de força aqui, ele volta para a mesma situação daqui de baixo. Ó. Tá vendo? Mensal. Não rompeu lá em cima, não rompeu aqui embaixo. Beliscou lá em cima, beliscou aqui embaixo. Mas fechou com uma carinha aqui de continuar a subir. Né? Aí a gente muda para cá, veja bem, nem foi lá em cima. Daqui ele já começou a descer, visitou aqui embaixo. Já falou notoriamente que, ó, eu quero voltar a cair. Isso tudo eu tô falando no candle mensal, gente, mas quando a gente pega o semanal aqui, a gente vê esses movimentos, né, um pouco mais claros aqui, tá vendo aqui, ó? Fez, veio, voltou, aí ele aqui, ó. Vamos colocar essa linha aqui, ó. Olha ali, ó, onde é que ela vai aparecer, tá vendo? Então a gente veio aqui, fez esse movimento e agora é o que eu mostrei ali antes, ó. A gente está aqui nesse ponto. A gente está aqui nesse ponto. Eu não rompi, mas eu estou fechando bem próximo aqui. O que seria interessante? Esse rompimento. Se o candle mensal fechar acima desse candle anterior aqui, é como se fosse esse sinal aqui de baixo aqui. Provavelmente ele vai dar uma paulada aqui para cima aqui e continuar a subir, tá? Mas esse seria o melhor dos mundos aqui. Outra coisa que o preço pode fazer, e inevitavelmente existe essa possibilidade, é ele chegar aqui na região de 0,75, igual a gente mostrou, e voltar a cair e andar de lado aqui, tá? Quando a gente observa, né, num tempo menor aqui, a gente vê que a gente está um pouco consolidado aqui dentro desse range. Já rompemos áreas significativas, dando a entender de que é alta, mas o preço ele pode reagir aqui, voltando a cair. Tá? Então, esse ponto é um ponto crítico que tem que ser observado. O momento de entrar era aqui embaixo. Não entrei, aqui agora eu tenho que ficar um pouquinho mais velhaco aqui, porque pode ser que o preço volta ali. Qual que é a minha percepção? De que continua subindo, né? A gente acredita que o Bitcoin continua subindo. Quando eu pego aqui, por exemplo, o Rainbow Chart aqui do Bitcoin,
a gente consegue ver um padrão aqui, tá vendo? Ó? Os topos, né, históricos aqui, ó, ele veio bem para fora da região vermelha, depois ele veio um pouco menos, né, mas ainda para fora da região vermelha, depois o outro topo histórico aqui, ele chegou no topo da região vermelha, mas um pouco mais baixo. Aqui também ele chegou na região vermelha aqui, mas um pouco mais baixo, e aqui a gente nem chegou na região amarela ainda. Então tem espaço para poder andar, né? A gente tem o preço ali ainda com muito caminho para seguir, tá? É o que a gente entende aqui. E os demais ativos acabam acompanhando. Então, o Bitcoin, gente, é um ponto de atenção, tá numa região aqui que tem que ter um pouquinho de atenção, tá recuando, mostrando um pouquinho de fraqueza nessa região. Como eu mostrei, região dos 0,75, parou ali um pouquinho, tá? Pode voltar aqui para a região de 50, 625, tem que ficar atento aqui, tá? Não tem uma estrutura aqui aparente aqui para poder fazer uma entrada nesse ponto, tem que aguardar um pouco, tá? Baixar para o diário e ver se acha uma oportunidade lá. Por enquanto é esperar um pouquinho alguma confirmação, mas deve continuar subindo aí, é o que eu acredito. Vamos ver o Ethereum. Ethereum achou suporte na região que a gente marcou aqui, achou suporte, está fazendo um candle aqui no mensal, um candle de reversão, e quando a gente vê no semanal aqui, o movimento também corrobora, né? Precisamos ver esse preço fechar acima ali dos $2.000, $2.100 para a gente acreditar que o preço volta a subir, mas por enquanto tá bem parado aí. Quem acredita nessa criptomoeda, que gosta dela, esse é o ponto para comprar, né? Mas assim, para trade não deu ainda nenhum sinal muito positivo não. BNB também no mensal aqui achou suporte, não passou dessa região aqui para baixo, pode ver que está bem estabilizado aqui em termos de suporte. Não deu continuidade, que é um movimento de baixa, e muito pelo contrário, esses candles com sombra inferior grande assim sinaliza para a gente aqui uma possibilidade de reversão, tá? Não estamos vendo aqui nenhum sinal de reversão. O nosso topo aqui validado aqui para indicativo de reversão no semanal é cá em cima nos 729. Deixa eu ver o diário aqui, o que está falando. O diário a gente já veria mais ou menos aqui na mesma região, tá? Mas aqui, uma vez passando 650, aqui mais ou menos já é um sinal positivo, tá? Tá meio de lado aqui, mas mostrando tendência de reversão. Solana deu uma reaçãozinha aí essa semana, reagiu um pouquinho. Vamos pôr aqui no diário. O gráfico está muito poluído, a gente acaba fazendo muita marcação, polui muito o gráfico e não fica legal de ver, né? Tinha feito um desenho que não obedeceu, voltou, agora passou no diário aqui, a gente já rompeu um topo validado aqui, tá? Então aqui no diário já está dando um sinal aqui de reversão, ó. Eu já tenho validado aqui no diário um sinal de reversão. No mensal, ele está demonstrando aqui que está respeitando o suporte. E no semanal também está ultrapassando aqui o nosso ponto de virada, né? O mesmo diário aqui, ó. Então, assim, é interessante fechar acima desse patamar de 147, que se caso ele fizer isso aqui, está mostrando para a gente, de fato, né, que está querendo voltar a subir. E olha que interessante, região de 50% do movimento de alta. Esse movimento todo de alta aqui, a gente está falando que ele está aqui agora, esbarrou nos 50% aqui. O muito legal aqui seria sair rompendo todas essas linhas aqui, né? Tanto esse topo anterior validado quanto os 50%. Por quê? Mostraria para a gente que quer continuar a subir. Aqui, desse jeito que parou aqui, ele ainda pode reverter e voltar a cair, né? A gente pode ver o preço da Solana e voltar a cair aqui, tá? Mas
A meu ver aqui, por essa reação que deu, deve acompanhar aí o movimento do Bitcoin aí, acredito, e continuar subindo. Link a gente tinha feito aqui uma marcação no semanal para ele que está respeitando, ó, continua subindo, chegou mais ou menos onde a gente pensou, recuou um pouquinho já, pode ser que volte um pouquinho mais para continuar a subir. Ponto muito importante para a gente, 15,9816, tem que passar daqui para a gente acreditar que volta para a tendência de alta. Por enquanto está só respondendo ao suporte, sentiu o suporte aqui, já passou o 0,25, mas ainda não fez rompimentos significativos aqui. Acredito que continua subindo, tá? Mas tem que passar desses pontos aí para dar mais certeza e confiança para a gente. DOT, região de suporte, está respeitando o suporte, está com tendência aqui de voltar um pouquinho mais, e vamos marcar aqui ponto de interesse nosso aqui para DOT aqui, para a gente acreditar que DOT volta a fazer algum movimento para cima, é ali nos 4,77, tá? Então, ótima região para comprar, né? Quem gosta da criptomoeda, ela está no seu ponto mais baixo aí, esse é o melhor momento para comprar DOT, tá? Polkadot está no seu melhor ponto de compra. NIR furou nosso suporte, ó. Furou nosso suporte e agora está testando aqui esse suporte. Agora nós já temos aqui que fazer outras marcações para NIR. NIR desrespeitou totalmente o que a gente previa dela aqui, né? Vamos... Estou dando uma olhadinha aqui, gente, que a minha câmera aqui, de vez em quando eu estou passando a mão aqui, tampando meu rosto aqui, mas vamos lá. A NIR, deixa eu ver, ó, ela rompeu esse suporte aqui. O próximo que a gente teria para a NIR aqui tá bem na região de fundo histórico aqui, ó. A gente tem um suporte de NIR bem aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Essa regiãozinha aqui, ó. Até subir um pouquinho. Próximo suporte de NIR tá cá embaixo, com ponto médio aqui em 1,13. Eu não acredito muito que venha aqui, tá? Mas eu já tenho que pegar como referência agora essa alta toda aqui que a NIR fez, que ela chegou em 9 dólares, né? E a gente parou aqui no 0,125. Olha que interessante, ó. Desse movimento todo a gente veio no 0,125. Temos aqui no 0,25 próximo um topo validado. Seria aqui o nosso ponto onde acreditaríamos num ritmo de alta novamente aqui para a NIR e passar de 3 dólares, tá vendo? Então, quando a gente tiver a NIR passando por esses patamares aqui, a gente volta a acreditar um pouco mais na NIR. E os pontos são muito coincidentes, né? Tem esse fundo que coincide com esse topo, que serviu de suporte aqui para esses candles, que foi ultrapassado aqui pelo preço, que voltou e testou essa região, agora veio aqui nos 0,125 e a gente está fazendo um movimento aqui aparentemente de reversão aqui, tá vendo? Que anda no mensal dando a entender a reversão, aqui no semanal tá informação de alta aqui, com algum rompimento aqui do candle anterior, tá? Mas sem grandes expectativas aqui para a NIR. Tá com a carinha de que continua subindo para a próxima semana aí, mas está fraco. XRP respeitou bastante aqui o suporte que a gente marcou. Tá parado aqui no 0,75 desse último movimento. Deixa eu tirar esse blocão aqui para a gente ver aqui, ó. 0,75 de onde, gente? Esse movimento de baixa, tá vendo? Esse movimento de baixa, ele deixou um ponto aqui que é de 0 a 100%. Ele deixou um ponto aqui que é o 0,75 e o preço está parado aqui em cima dele e agora deu uma reaçãozinha aqui, veio até o 0,625 aqui, ó. Bateu no 0,625, mas está de lado, né? Se eu pôr aqui no diário, a gente vê que o preço está andando meio de lado aqui.
onde que a gente tem um topo validado aqui, ó, perto dos 50%, que é um ponto importante, ó. O preço ele tem que vir para essas regiões. Eu parei aqui no 625, né? Eu tenho que passar dessa região, passar os 50 e passar aqui essa região aqui, que é onde valida para mim uma reversão, né, de movimento. Aqui eu estou com a estrutura de baixa, aqui seria uma quebra de estrutura, né, uma mudança de estrutura, na verdade, para voltar a subir. Por enquanto, andando de lado. E com a intenção até de queda, né? Se a gente for levar o pé da letra aqui, ó, eu tô com um canal de baixa aqui, tá? Mas vamos acompanhar aqui, Bitcoin reagindo, as criptomoedas no geral todas reagem junto, e o XRP é uma que pode pegar tração também, tá? Nesse ponto aí ela tá andando de lado. ADA Cardano, a gente tinha feito aqui uma marcação aqui com uma possível entrada, ela rompeu aqui o ponto de virada. Nós aqui temos que colocar esse preço mais para baixo, tá? Isso aqui é sempre uma entrada de risco, mas se fosse fazer seria aqui, isso ficou como uma possibilidade, e o preço, eu não sei porque que arredou ali, mas era essa ideia aqui, ó, dele subir, bater aqui e voltar a continuar a alta dele aqui, porque sentiu bastante esse suporte aqui, tá vendo? Sentiu bastante o suporte e tá dando uma tendência aqui, tá com uma característica aqui de reversão. Então pode ser que a gente veja esse preço voltar ao movimento de alta, tá? Ele já passou aqui no diário aqui, ele já rompeu aqui um topo anterior, né? Validado. O ponto mais importante seria esse aqui, ó. Seria esse. Esse aqui de baixo já é um ponto mais no risco, tá? É um ponto mais no risco aqui, ó. Topo foi rompido, validado, um topo mais no risco aqui, tá? Mas o que eu acho aqui de ADA Cardano? Continuidade aqui, ele deve reverter aqui e voltar a continuar a subir, tá bom? Dodge. A Dodge tá a mesma coisa da ADA, tá muito parecida, né? Sentiu também o suporte, essa região de fundo aqui. A gente pode até colocar isso aqui, ó, dessa forma. Tá vendo? A gente pode pôr isso aqui dessa forma, pegou essa região de fundo aqui, sentiu, passou acima de um ponto aqui interessante. Isso aqui é um ponto interessante no diário e provavelmente deve continuar a subir um pouquinho mais aqui. Acredito que essa semana que vem deve ser uma semana de alta para a Dodge, tá? Mas tem que ter muito cuidado, né? Muita volatilidade, pode sair alguma notícia aí, derrubar esse preço um pouco. É uma região interessante para quem quer acumular, porque ela voltou, deixa eu ver quantos por cento, ela já recuou aqui em torno de 60% de onde chegou a atingir, né? Então, uma região boa para acumular novamente. O preço pode voltar a expandir aí nesses próximos dias aí, tá bom? Gente, era isso aí. Queria deixar para vocês. Espero que essas informações ajudem vocês aí a entender melhor aí os movimentos, ajudem vocês a tomar algumas decisões. Estudem bastante, não sigam cegamente aí o que a gente fala, porque não tem verdade absoluta, a gente erra muito, tá? A gente erra bastante. É um ponto de vista diferente talvez do de vocês, que complete a visão de vocês aí, mas não tem verdade absoluta no que a gente fala aqui, tá? Então é só um ponto de vista aí. Estudem bastante e, acima de tudo, né? Quando forem fazer os investimentos, fazer algumas entradas aí, algum trade aí, tenha uma gestão de risco boa, coloque pouco capital, façam entradas pequenas, e à medida que for pegando confiança, entendendo como é que funciona, vai aumentando a mão gradativamente, ok? Então um grande abraço para todos, força, fé e fraternidade.